Olá, meus queridos amigos, fazendo a recapitulação da lição número 10 da Escola Sabatina, O Caminho através do Véu. O verso para memorizar é: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Queridos, os discípulos, eles viram Jesus ascender do céu numa nuvem. Para eles foi um fato. Eles sabiam que Jesus iria lhes preparar moradas. Isso foi dito em João 14, de 1 a 3. Estavam confiantes naquele que seria o seu precursor no céu. A ascensão de Jesus, queridos, é central na teologia de Hebreus. O que isso marca? O início do governo de Cristo, seu ministério sumo sacerdotal, em nosso favor. E marca também a inauguração da nova aliança, que dá meios para nos aproximar de Deus com ousadia, com fé, pelos seus méritos, pela sua justiça. Então, você pode ter a certeza de que, pelos méritos de Cristo, você pode chegar ao Pai, que está no céu, no santuário celestial, aguardando você. Domingo, Jesus diante do Pai. Podemos anotar aqui que Israel, ele comparecia 3 vezes em Jerusalém, diante do Senhor, com uma oferta. Esses 3 momentos principais eram a festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermento, que comemorava a celebração da libertação do Egito, a festa das semanas, ou Pentecostes, que celebrava a colheita da cevada, e no Novo Testamento, a promulgação da lei no Sinai. E também a festa dos tabernáculos, que simboliza o cuidado de Deus na peregrinação no deserto. Hebreus 9, 24, que nós acabamos de ler, fala que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso descreve a ascensão de Jesus para a presença do Pai, no santuário verdadeiro, com um sacrifício bem superior, extremamente superior, infinitamente superior aos sacrifícios efetuados no santuário terrestre. Jesus comparece com seu próprio sangue. Podemos ver aqui na lição que Jesus cumpriu essas 3 festas, irmãos. Ele morreu no dia da preparação da Páscoa, na hora 9, quando o cordeiro era sacrificado. Jesus ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu, confirmando o seu sacrifício que foi aceito pelo Pai, quando o sacerdote deveria mover o feixe de cevada madura como as primícias da colheita. Então, assim como aqui o sacerdote, ele celebrava as primícias da colheita, Jesus foi, na ressurreição, as primícias. E também, Jesus ascendeu 40 dias após para sentar-se à direita de Deus, inaugurando assim a nova aliança no dia de Pentecostes, ocasião em que foi enviado para nós o Espírito Santo, derramado em abundância ali aos apóstolos. O fato de os hebreus irem para Jerusalém era para estar face a face de Deus. É para buscar o favor divino. Em hebraico, buscar a face de Deus significava pedir auxílio divino. Jesus, meus irmãos, ele ascendeu justamente para ser o nosso precursor. O primeiro da humanidade, representante da humanidade, para ver face a face a Deus, naquela pátria superior, naquela cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Na lição de segunda-feira, chamada O Convite Divino, é mostrado que lá no Monte Sinai, Deus queria um relacionamento pessoal e íntimo com os israelitas. Êxodo 19:4 relata que o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus queria estar próximo do povo. Só que o povo precisava se consagrar, sob pena de morrerem. Diz Êxodo 19:13, quando soar longamente a trombeta, no 3º dia então subirão ao monte. Deus, meus amados, queria no Monte Sinai ensinar o temor, o respeito e também mostrar sua misericórdia e fidelidade.
Mas na hora H, faltou fé ao povo. O povo ficou com medo. Deuteronômio 5,5 diz: vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. Sabe, meus queridos, a apostasia, a idolatria lá com o bezerro de ouro, o medo, eram devidos ao pecado do povo de Israel. Então o povo pediu para Moisés que fizesse o seu intermediário. Terça-feira trata dessa questão do intermédio, a necessidade de um véu. Hebreus usa o termo catepetasma para véu, se referindo à cortina do átrio, ali no tabernáculo, a entrada da área externa do santuário e também ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esses eram limites que apenas algumas pessoas podiam cruzar. Levítico, no capítulo 16, também mostra que o véu era uma proteção aos sacerdotes diante de um Deus santo. Também, depois da ocasião do bezerro de ouro, Deus falou a Moisés que não os iria acompanhar para não os consumir, porque o povo era um povo teimoso, segundo o Êxodo 33:3. Mas Moisés, ele intercedeu e Deus concordou em ir no meio deles. Mas algumas restrições deveriam proteger o povo. Por exemplo, Israel acampava de forma a manter um quadrado vazio no meio onde o tabernáculo era montado. E os levitas, eles se acampavam ao redor do tabernáculo para protegê-lo. Eles eram uma espécie de véu humano. E Jesus, meus queridos, ele é o nosso véu. Deus, ele armou o seu tabernáculo entre nós e podemos contemplar a sua glória. Jesus estava ali com sua carne, velando a divindade do Pai. Ele tornou possível que um Deus santo vivesse entre nós, um povo imperfeito. Eis o mistério da fé, que Jesus colocou diante de nós, a divindade velada na sua carne. Quarta-feira, o novo e vivo caminho através do véu. Hebreus 10, de 19 a 22, nos diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos, Jesus entrou no santuário celestial e nos convida a seguir sua liderança. Porque ele entrou, você pode ser confiante em também entrar com os méritos dele. Jesus é o precursor dos crentes. Jesus é o caminho novo e vivo, como diz o verso. Ele é a nova aliança inaugurada com seu sacrifício, com sua ascensão. A expressão novo e vivo, ela contrasta com antiga aliança, como algo antiquado, envelhecido. Jesus tornou a entrada no santuário algo novo e vivo também, porque ele vive. A nova aliança providenciou o perdão dos pecados e colocou a lei no nosso coração, uma novidade de vida na nossa vida. Hebreus, ele indica que a inauguração da antiga aliança envolveu a inauguração do santuário terrestre. Afinal, lá atrás, no Antigo Testamento, foi inaugurado o santuário terrestre e ocorriam ali os sacrifícios e os tipos, a fim de criar um relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. Deus queria estar perto do povo. Essa lógica, queridos, ela serve para a nova aliança também. O que isso implica? Implica a inauguração do ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial em nosso favor, que foi inaugurada com a sua ascensão aos céus. Cristo é quem intercede por nós e por meio do seu sacrifício a sua fidelidade clama pela nossa salvação. Finalmente, queridos, a lição de quinta-feira, cujo título é Eles verão o seu rosto,
tem como início aqui Hebreus 12, de 22 a 24. Eu quero ler. Mas, tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos, a Jerusalém celestial, ela pertence ao reino das coisas que se esperam e não se veem, mas assegurados mediante a fé. Jesus, ele nos leva à presença de Deus mediante a fé. Agora, uma coisa é detalhada na lição. A ascensão de Jesus não é uma questão de fé, mas, de fato, Paulo disse: tendo, pois, Jesus, grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, aproximemo-nos com confiança. Irmãos, é um fato. Por meio de Jesus, provamos o dom celestial, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A realidade da ascensão de Jesus no santuário é uma âncora da alma, segura e firme, a garantia de que as promessas têm substâncias e são confiáveis. Para nós, a fé tem uma âncora histórica. Jesus, aquele que andou aqui nessa terra, pisou com seus pés e ascendeu aos céus. A ascensão cumpriu a tipologia das primeiras duas peregrinações anuais de Israel. A Páscoa, ao Jesus morrer aqui na terra, a Páscoa foi consumada. E o Pentecostes, porque Jesus, ao ascender aos céus, enviou o Consolador. Para Hebreus e o livro de Apocalipse, a última peregrinação, a festa dos tabernáculos, que vimos na lição de domingo, ainda não se cumpriu. Nós vamos festejar com Jesus quando estivermos na cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor na pátria celestial. Não construiremos tabernáculos. O tabernáculo de Deus, ele descerá do céu e viveremos com ele para sempre. Querido, Deus abençoe você mais essa semana, e te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor.